Bom, pessoal, boa noite a quem estiver chegando aí. A gente ainda tem uns minutinhos até o pessoal entrar, né? Nós estamos aqui, eu sou o Orlando Greff, uma grande parte das pessoas já me conhece, mas quem não conhecer é só ir no meu perfil, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no meu canal do YouTube, Orlando Graef, e vai conseguir saber melhor, mas eu não sou a estrela dessa live que nós estamos fazendo hoje. Essa live ela está sendo organizada a partir de uma cooperação com o pessoal com os moradores do condomínio Quinta do Lago, em Petrópolis, Rio de Janeiro, na qual está situada uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é uma das mais importantes, talvez a maior de todas na região serrana de Petrópolis, com quase 200 hectares, e que contempla a proteção de pelo menos duas espécies criticamente ameaçadas da nossa flora, além de uma fauna maravilhosa também. E nós convidamos, então, uma pessoa que eu vou apresentar agora em seguida, que é muito importante na história da gestão da região, da APA Petrópolis, Área de Proteção Ambiental da Região Serrana de Petrópolis, e da própria RPPN Graziela Maciel Barroso, pertencente ao condomínio Quinta do Lago, como vocês verão a seguir. Por razões assim de facilitar as coisas, nós vamos fazer as coisas de um modo de entrevista, tá? Vai ser uma entrevista com a bióloga doutora Yara Valverde. Tá? Então, vocês vão... Quem tiver perguntas a endereçar, eu vou pedir para vocês para ir ao chat, né, o chat escrito, e colocar pergunta, dois pontos. E no final, então, a gente vai ver se consegue tempo, né? Nós não queremos passar muito das 8 horas, por razões evidentes, no dia de semana, mas a gente vai tentar responder algumas dessas perguntas para os convidados, para as pessoas que estiverem participando. Tá? Então, boa noite para todos vocês. Eu vou explicar para vocês, talvez para os poucos que não conheçam a Yara, quem é a Yara. Ela, como eu falei, ela é bióloga, doutora em gestão ambiental. Tá? Ela tem um doutorado em gestão ambiental na UFRJ. Tá? Ela é professora e pesquisadora sênior de pós-graduação em engenharia ambiental da PUC do Rio de Janeiro, tá? Atualmente. Ela começou... eu conheci a Yara nos bancos escolares. Tá? Conheci a Yara Valverde nos bancos escolares, ambos, desde pequenininhos, aguerridos, conservacionistas, e a gente depois acabou a vida separando um pouco, e a gente acabou se reencontrando aqui em Petrópolis. Né? Ela foi, até 1992, ela trabalhou como assessora parlamentar no Congresso, para a Câmara dos Deputados, por um deputado chamado Sidney de Miguel, que foi um dos primeiros deputados da área de conservação ambiental que apareceu. Isso culminou com a Rio 92, foi um espetáculo, né? Yara trabalhou intensamente, e nesse ano mesmo, ela assumiu a chefia da área de proteção ambiental de Petrópolis, que tem 60 mil hectares, aproximadamente, tá? Que pega toda a região serrana de Petrópolis, inclusive aqui a área onde está a RPPN Graziela Maciel Barroso. Tá? Isso foi até o final de 2006, quando ela assumiu a presidência do Instituto Estadual de Floresta do Rio de Janeiro, que depois ela permaneceu um ano lá, até que ela foi fazer outros cursos dela, depois o Instituto Estadual de Florestas foi absorvido pelo INEA, né, que é o nosso órgão ambiental atual. Yara continua operando bastante, Conservation International, ela é professora cooperada do Politécnico de Milano. Tá? Então, eu gostaria que a Yara desse uma boa noite para a gente e se apresentasse, falasse como é que está aí, tudo tranquilo.
Boa noite, Orlando. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, passar um pouquinho aí da nossa experiência aí para vocês. Legal. Ô, Yara, como eu te falei, nós fizemos uma série de reuniões aqui no condomínio, né? Eu estou cooperando intensamente com o condomínio na medida do que eu consigo, com as pessoas que são... É fantástico, né? É raro você ver um monte de pessoas num condomínio querendo um ambiente melhor. Só para você saber, depois desses incêndios do ano passado, as pessoas ficaram, evidentemente, muito assustadas, né? E resolveram colocar mãos à massa, né? Arregaçar as mangas e colocar mãos à massa. Então, nós nos reencontramos aqui no condomínio, e eu resolvi, então, fazer tudo que eu posso para ajudar, e tendo a RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural Graziela Maciel Barroso, como o fundamento de tudo isso, né? Então, eu me reuni com o pessoal e nós tiramos algumas perguntas que eu gostaria que elas norteassem, para a gente não ficar aqui falando, dando voltas, né? Nós tiramos algumas perguntas que são fundamentais, que nós pensamos fundamentais, para muitas pessoas não entendem, às vezes, direito como é que se processa, como é que é um processo de gestão ambiental. E como você tem essa imensa experiência, nós resolvemos trazer essas perguntas e te fazer como fosse uma entrevista. E se você tiver também alguma coisa a mais, você aduz ao processo todo. Então, eu posso fazer a primeira pergunta para você? Claro, por Tá. favor. O que a gente queria, na verdade, saber, Yara, é exatamente o que é, porque as pessoas às vezes não entendem o que é a APA Petrópolis, o que é a Área de Proteção Ambiental de Petrópolis, tá? Qual é assim, a diferença de uma APA, o que ela é, uma unidade de conservação, para as outras unidades de conservação mais conhecidas, parques nacionais, reservas biológicas, etc. Você poderia nos dar um panorama disso? Claro, com prazer. Eu, como falei para você antes, eu preparei uma apresentaçãozinha só para ilustrar, né, com alguns slides para que a gente possa, né, facilitar até para as pessoas que não são da área conseguirem entender alguma coisa, né, um pouco mais aprofundado dessa questão da conservação, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então, estamos aí. A gente vai falar um pouquinho sobre a gestão da conservação, o que é isso, e focando, então, nessa RPPN, que foi, assim, eu participei da criação, né? Eu fui uma das incentivadoras dessa RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural, é uma área protegida, é uma estratégia que a gente tem para conservar a natureza. Então, vamos começar falando um pouquinho qual é a missão da conservação, né, da natureza, né? Porque a gente está falando da conservação da natureza. Então, qual é o nosso foco? Eu resumi aqui em poucas palavras o que seria isso, né? Você quer proteger a natureza, e não só a natureza, mas os serviços que ela presta ao homem, né? Que são a água, a produção de água, a produção de um clima bom, de um oxigênio, e tudo isso para você ter um ambiente mais próximo do estável, do que você considera ideal para um ser humano viver com boa qualidade de vida. E que a gente parte hoje pelo pressuposto, né, que isso é que o ser humano hoje ele é dependente da natureza, né? Quer dizer, é uma visão que mudou, né? A gente tinha uma visão inicialmente muito focada nos que a gente chama na conservação de hotspots, né? Aqueles locais onde tem espécies ameaçadas. Então, todos os esforços da conservação se voltavam para a gente ir lá e tentar salvar esses pequenos, às vezes grandes espaços no planeta onde estavam lá acumulados todos esses estoques de espécies ameaçadas. Só que isso, ao longo do tempo, né, e com o desenvolvimento da ciência e as inovações, isso mudou. Então, hoje,
a gente, o criador, né, vamos dizer, do hotspot, que foi a própria Conservação Internacional, que é uma ONG, né, internacional, como o nome bem diz, e que eu trabalhei, evoluiu para um outro pensamento, no Hope Spots, né? Quer dizer, uma visão muito mais da natureza como essencial para a vida humana. Né? Sair daquela natureza que era separada do homem, que era só conservar os animais, as espécies, para a natureza que permite o bem-estar humano. Né? Então, isso foi uma mudança de paradigma e isso afetou todas as estratégias de conservação. Mas lá atrás, né, quando eu comecei o trabalho na conservação, a gente se deparou com essas realidades, como essa foto que vocês estão vendo aqui. Né? Eu conheço bem isso. Né, que a gente vive hoje, que é um ambiente em que você tem todas as atividades humanas, e num país como o Brasil, que ainda tem muito dos seus ecossistemas primitivos, essa mudança drástica. Né? E como é que você convive isso? Aqui no nosso caso, por exemplo, aqui na região serrana do Rio de Janeiro, do estado, isso não é só essa área urbana que a gente está vendo aqui, essa área rural que a gente está vendo, a gente está vendo uma área urbana. Né? Você sai de uma área urbana e entra imediatamente numa área silvestre, e com todos os problemas dessa relação. Né? Então, como você lida com isso? Né? E garante, ao mesmo tempo, bem-estar, qualidade de vida? Aqui, nessa imagem, vocês estão vendo aqui, é um parque nacional e aqui uma zona produtiva. Isso tudo é no Cerrado, mas essa é uma realidade que a gente tem. Né? E essa é outra foto que mostra claramente contraste, isso, né? O desafio. Como é que a gente trata esse desafio? Principalmente quando esse limite aqui é um limite entre uma floresta e uma cidade urbanizada. Né? E isso foi o que me levou sempre a questionar, e desde que a gente é jovem, né? O Orlando sabe disso, que esse era o meu pensamento, né, na conservação. Como nós vamos vencer esse desafio? Como é que eu garanto, né, a cidade do Rio de Janeiro, onde a gente morava, né, que tinha aquelas matas maravilhosas, o Parque Nacional da Tijuca, ali tão perto, e, ao mesmo tempo, a gente tinha o bairro, tinha as casas e o desenvolvimento todo de uma cidade, de uma metrópole, hoje quase uma megalópole. Né? Então, esse desafio continua sendo pesquisado e, assim, meus estudos cada vez mais aprofundando, eu me aproximei, inclusive, do urbanismo, da parte de arquitetura, que não é a minha área, mas, enfim, eu me aproximei justamente porque esse era o grande desafio. Porque as cidades brasileiras, elas são, assim, o território brasileiro, 85% dele é urbanizado. Né? São de áreas, assim, 85% da população brasileira reside, né, em áreas urbanizadas, ao contrário, não é nada disso. Mas, enfim, então, se a gente tem a maior parte da produção, a maior parte, toda ela voltada para um ambiente urbano, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma das maiores reservas de biodiversidade do planeta, como é que a gente trata isso? Né? Enfim, então, esse foi um desafio que eu venho ao longo dos anos, né, olhando e reconhecendo. Esse mapa aqui, Mundi, basicamente está falando quais são essas áreas que sobraram ainda, né, no planeta, que são que precisam ser olhadas com maior cuidado e ter uma estratégia para conservar esses ecossistemas. Né? E aí, as estratégias, geralmente, são de você conservar a natureza onde ela está, que a gente chama de conservação in situ, né? No local. E aí, dentre as estratégias, a mais utilizada e a mais efetiva, reconhecidamente efetiva, é criar espaços especialmente protegidos. Né? É um parque nacional? Oi? É um parque nacional ou uma reserva, é isso? Um parque nacional, uma reserva. E aí você tem uma diferença entre eles. Basicamente,
você tem uma diferença de áreas que são mais restritivos, né? A conservação e a gestão tem que ser mais restritiva, que é, no caso, as reservas, que aqui esse gráfico ele mostra justamente áreas em condições mais naturais e menos naturais. E aqui essa linha divide o que é área protegida do que é um ambiente não protegido. Então, basicamente, você tem 5 categorias de áreas protegidas. No Brasil, você divide isso em, eu já me esqueci de contas, mas, enfim, mais de 10 categorias que nós temos. Nós temos uma infinidade de tipos de reservas diferentes, de parques diferentes, e, enfim, de áreas protegidas que a gente conta. Mas, assim, a nível internacional, você tem basicamente 5 categorias, das menos restritivas às mais restritivas. A Então, APA é o quê, então? a APA é essa menos restritiva que existe, que é essa categoria que eles chamam categoria 5, que se chama paisagem protegida, né, a nível internacional, né, que eu estou dizendo. E aqui no Brasil se chamam APAs. Então, A as APA APAs Petrópolis, por exemplo, a APA Petrópolis é imensa, tem 60 mil têm hectares, 60 mil hectares. e tem gente dentro. Normalmente, quando você vai para áreas mais restritivas, né, passando por um parque, por um monumento natural, por uma reserva, você chega na reserva biológica, que é a mais restritiva, você normalmente acaba achando áreas menores. É o que deveria ser, na realidade, né? As APAs deveriam ser todas muito grandes e as reservas deveriam caber dentro das APAs, na realidade. Porque o que você pensa? O seguinte: você tem um território em que você tem remanescentes de matas, de florestas com espécie ameaçada de extinção, você tem notáveis, né, importantes não só para o país, nem para a cidade, mas importantes em caráter mundial, como, por exemplo, as florestas de Petrópolis. Por quê? A RPPN Graziela Marcel Barroso. Pois é, então, você tem em Petrópolis áreas que você tem montanhas, ou pedaço de montanhas, você tem espécies únicas, que a gente chama de endêmicas, né? Só ocorrem naquele pedacinho do planeta. Então, elas não são só importantes para nós aqui residentes, elas são importantes para o planeta, porque até para você poder estudar novas espécies, você descobrir melhoramento genético e tudo mais, você precisa dessa história genética. Né? Você precisa ter essas espécies. Né? Os locais onde, por exemplo, você tem as sementes, né? E ainda você tem um milho nativo lá na América Central, entendeu? O milho original, né? Que depois de muitos, muitos cruzamentos foi dar nesse milho que a gente tem hoje, né? Para você ter esse milho de hoje, os pesquisadores têm que ir lá buscar aquele milho original. Então, alguém teve que preservar essas espécies, né? E essas espécies normalmente são protegidas dentro de áreas protegidas. São áreas que são delimitadas, normalmente pelo poder público, e são reconhecidas, e aí tem toda uma legislação, uma norma para gerir o que pode dentro daquele lugar. Só que as APAs, elas vieram só na década de 70, né? Foram criadas bem depois. E elas, aqui tem um quadro das nossas reservas, né? Das nossas áreas protegidas e as áreas protegidas, aquelas 5 categorias internacionais. Então, você vê aqui que, por exemplo, essa categoria de manejo de espécies, onde está a reserva particular do patrimônio natural, ela tem outra amiga similar aqui. Tem a área de relevância e interesse ecológico, que é muito parecida com a RPPN. Tem algumas características parecidas, mas ela se enquadra nessa categoria. Então, e a APA está aqui embaixo, sozinha. É a única representante, vamos dizer, no Brasil, de paisagens protegidas. O que é isso? Então, essa área grande, que você delimita logo, que é fácil delimitar, porque você não precisa desapropriar, você não precisa tirar de ninguém. A área continua sendo de quem é de direito ali. Tem cidades dentro, tem tudo dentro. Só que dentro também tem aqueles remanescentes que precisam ser mais bem conservados. São muito relevantes, como aqui, no caso,
né, ali aquela montanha no condomínio Quinta do Lago, que tem uma espécie ameaçada de extinção, que é o Duas? único local no planeta que tem aquela espécie, São entendeu? Então, duas, né? pois é, que é a Tillandsia graziella. Então, O rabo de galo. está abrigada, mas ela já estava abrigada. Primeiro ela foi abrigada dentro da APA Petrópolis, né? Depois a APA tem que fazer o quê? Tem que estudar tudo que ela tem ali dentro e aquilo que ela precisa preservar mais, o que a APA tem que fazer? A APA tem que tornar aquilo uma reserva. Pode ser pública, privada, mas tem que dar uma proteção realmente mais forte para ela. Então, dentro de uma APA, você pode andar, tem estrada, tem cidade, tem tudo, mas você tem um planejamento, você faz uma gestão para primeiro descobrir o que você tem ali de prioridade, para depois você, com as parcerias, com a Ô, Yara, estratégia de Yara, envolver todo mundo, a gente conseguir preservar. Fala. Yara, é, até para já fazer gancho para a segunda pergunta, que é exatamente isso aí, tá? Que as pessoas estão ouvindo falar em gestão ambiental, e foi formulada exatamente uma pergunta que é o gancho para isso que você vai falar agora, que eu imagino. Mas o que é exatamente gestão ambiental? E como ela se aplica no caso de um condomínio que possui reserva florestal com fragmentos de vegetação nativa e toda a cadeia ecológica que isso inclui. Então, foi bom que você falou, já deu essa ponte. Então, a segunda pergunta já está feita. O que é gestão ambiental e como A é que ela se gestão aplica ambiental é uma gestão. Quem entende minimamente do que na administração, porque isso é uma cadeira que não é da conservação, isso é uma cadeira Certo. da administração, É vem isso de aí. outra área, né? Então, é o planejamento, é o diagnóstico, é o planejamento, é a definição de metas, tarefas, é você buscar efetividade e buscar, enfim, eficiência para que você alcançar um objetivo. É nada mais do que isso. E isso Agora, se o que você aplica. tem que ver, qual é o objetivo? O objetivo continua sendo aquele primeiro slide que eu mostrei, de conservar. Conservar Certo. para quê? Para quem? Né? Então, Uhum. dependendo do que você quer conservar, se é uma espécie, ou uma floresta, ou uma área de 1 hectare, ou uma área de tantos hectares, você tem estratégias diferentes de gestão. Né? Basicamente, as ferramentas são as mesmas. É o planejamento, eu digo da gestão territorial, né? Que a gente está falando de Uhum. território, não é a gestão de um banco, não é a gestão de uma empresa, é uma gestão de um território. Então, Uhum. quando você fala de gestão de um território, que lá dentro tem essa espécie, essa floresta a ser preservada, você vai usar as mesmas estratégias. Só que tem um diferencial, meio ambiente, né? Você está falando de gestão ambiental, de um Uhum. patrimônio. Ele tem características que é diferente de um banco, diferente de uma cidade, diferente, De né? uma empresa. Então você tem que adaptar isso. Isso ao longo do tempo, né? Eu comecei há 40 anos atrás. Não tinha, né? Não existia livro sobre isso, não existia nada, né? A gente é dinossauro, então a gente teve que inventar, É. teve que trazer dessas outras disciplinas todo esse conhecimento para aplicar na gestão. O E hoje Yara, em dia tem já esses instrumentos definidos. Yara, a primeira vez que você conhece muito bem a minha história como estudioso e como militante na época, agora não tanto, mas sempre agitei bastante, mas a primeira vez que eu ouvi falar num plano de manejo foi através de você na gestão da APA Petrópolis, em que você trouxe esse termo que para mim era uma coisa, o que é um plano de manejo? Que isso? Não foi muito difícil através dos teus postulados, explicações, entender o que era, tá? E por isso que até te pergunto, qual é o papel do plano de manejo nessa gestão de uma RPPN, por exemplo, e como é que isso aí, porque eu tinha aqui mais uma pergunta que eu vou até adiantar, porque aí eu volto nesse tema. O pessoal pergunta o que representa uma EPPN. Você meio que já explicou o que é uma EPPN, tá? Eu não expliquei Mas ainda, não. Eu te no que expliquei ela que é uma área difere. protegida. Eu acho que a gente falta eu dar uma explicaçãozinha para as Não, mas pessoas. olha só, É uma no que ela reserva particular, né?
no que ela difere da simples reserva legal, né? Porque muita gente, mas por quê, né? E também, como é que você acha que a RPPN pode ser o plano de manejo dela pode ser útil para o próprio ambiente de um condomínio, de uma comunidade? Essa é uma das perguntas que a gente tem. Então, vamos lá falar um pouquinho das RPPN. A RPPN foi uma categoria criada na década de 90, nós fomos muito pioneiros. Aliás, como tudo na área ambiental, nós fomos pioneiros no Brasil, eu tenho muito orgulho disso, né? Nas andanças aí internacionais, nas pesquisas que a gente tem feito, a gente vê que a gente realmente foi pioneiro em muita coisa e avançou e criou situações assim que hoje são modelo para muitos países. E uma delas foi a RPPN, que foi essa grande sacação de que, sabe, por que só o poder público pode gerir um espaço para proteger um espaço? Né? Por quê? Né? Não precisa, né? Claro, se qualquer um que faça uma gestão, eu, por exemplo, sou proprietária de uma área pequenininha, se eu tenho uma reserva, posso fazer uma gestão dessa reserva e não preciso de tantos conhecimentos assim. Eu acho que, claro, o ideal é você ter uma assistência técnica. Então, quando nasceu as RPPNs aqui no Brasil, foi uma revolução, né? E nós criamos uma das primeiras aqui, porque tinha o nosso colega o Martinelli. Gustavo Martinelli, que era funcionário do IBAMA na época e que tinha uma área aqui em Petrópolis, então Petrópolis foi pioneiro também nisso, né? Porque se não foi a primeira, foi uma das primeiras RPPNs, né? Reservas particulares criadas no Brasil. Fica na Serra da Maria Comprida. Na Serra da Maré Comprida, ali em Araras. Então, e justamente para preservar outro relíquio lá de vegetação rupestre cheio de espécie ameaçada, endêmica, que tem lá. Né? A gente tem muita riqueza aqui nessa Serra de Petrópolis. Né? É uma coisa impressionante. Então, nós conseguimos criar. Agora, é claro, com todas as dificuldades na época. Na época, mal se conhecia o que era um plano realmente de manejo de uma área protegida. Né? Então, a gente estudava o que era isso e adaptava, como eu falei, a gente ia adaptando de outras matérias, de outras áreas, né, do urbanismo, enfim, do zoneamento ambiental, daqui, dali, da acolá, e a gente acabou passando por algumas experiências, a maior parte não exitosas, muitos problemas, e a gente acabou melhorando, e hoje a gente tem instrumentos bastante robustos e bastante, vamos dizer, aplicados, eficientes, eficazes, né, para a conservação, para ajudar na conservação. Nós fomos muito felizes aqui na experiência, porque o que aconteceu? A APA Petrópolis, a gente foi a primeira APA criada no Brasil. Foi lá no início da década de 80. Então, quando criaram as primeiras áreas, paisagens protegidas na Europa, que foi lá que começou o movimento desse tipo de categoria que você deixava as pessoas morarem dentro, porque até então o modelo mais famoso era do Parque Nacional, lá, Yellowstone, Yosemite, né, os primeiros parques criados no mundo, assim, nesse modelo de área protegida. Claro que desde os gregos, romanos, existiam parques, né? Porque sempre o ser humano quis preservar um pedaço da sua natureza por algum motivo, ou para caça, ou para água, ou para outra finalidade. Mas, então, depois daquilo, dos parques nacionais que ficaram famosos, os modelos e as reservas na Europa, vieram essas APAs, que eram essa inovação, que vieram junto com um planejamento. É toda a ideia do planejamento, de usar planejamento e gestão do território. E aí, isso era muita inovação para a área de conservação, principalmente porque nós éramos todos biólogos, como você, engenheiro agrônomo. A gente não era acostumado, né? Não lidava com esse tipo de ferramenta que é planejamento de território. Né? Isso aí, quem fazia mais era urbanista e tal. Tanto que na Europa, a maior parte do pessoal que criou as áreas protegidas e gere e tal, ajudou na gestão, vem tudo dessa área, vem da área do planejamento, da geografia,
e principalmente da arquitetura, é impressionante. Na Itália, principalmente, é todo mundo da área de arquitetura, não é Aqui está biologia, crescendo muito também, Yara. Aqui no né? Brasil, a participação do arquiteto, paisagista e do geógrafo É está crescendo importantíssimo. bastante. Como eu falei, sobretudo quando a gente tem a maior parte da população vivendo em áreas urbanas, né? Uhum. Então, esse problema da proximidade do ambiente natural com a cidade. Mas, enfim, as reservas, então, possibilitaram que as pessoas, empresas, as ONGs, quer dizer, uma pessoa jurídica e não ser público, pudesse gerir uma área. E aí isso só teve a crescer. Então, esse slide aqui, que está aqui, vocês estão vendo a distribuição por estados, né, das RPPNs. Aqui tem a distribuição por bioma. A maior parte, olha só, estão na Mata Atlântica. Isso é bom porque são justamente a área onde a maior parte das florestas está na mão dos privados, né? Então, para o poder público criar parques públicos, ele tem que Apropriar. desapropriar, e a terra aqui é muito cara e fica inviável, né? Exato, exato. Então, é uma estratégia eficiente principalmente para a Mata Atlântica. E tem questão. Opa, passou. E tem a questão também do tamanho delas. É claro que na Amazônia você encontra as maiores, no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado. As da Mata Atlântica são relativamente menores, mas não tão pequenas, mas são relativamente menores. Claro, também isso em função até da fragmentação, né? As florestas nossas estão em pequenos fragmentos, Exatamente. nessa matriz que é as cidades, o campo, tal, da nossa região sudeste. Então, essa é a distribuição. Então, hoje a gente tem mais de 1.000 RPPNs. Esse slide eu peguei de uma apresentação do ICMBio, mas a gente deve estar com mais de 1.000, bem mais de 1.000 RPPNs hoje, né? Porque eu acho que esse Você slide... sabe quantas tem em Petrópolis? Em Petrópolis, a última que eu fiz, o último levantamento que eu fiz, tinham 8 RPPNs, mas eu não tenho ele atualizado. Eu não tive tempo para preparar para vocês essa Não, atualização. tudo bem. Por acaso, eu estou enganado em achar que a RPPN Graziela Maciel Barroso é a maior na região serrana de Petrópolis? Ela é maior Olha, do que o Rogério Marinho? eu acho que não. Nós Eu temos pesquisei, 180, eu quase pesquisei. Eu 190 não vi hectares aqui. também isso. Eu posso mostrar para vocês depois. Eu não sei. Mas as duas são as maiores, Uhum. a RPPN Rogério Marinho e a RPPN Graziela. Mas São a as duas nossa, maiores, mas com a certeza. nossa tem duas espécies ameaçadíssimas. Oh, Pois é. a nossa é melhor. Eu preparei um slide, inclusive, para mostrar essa evolução aí. Vamos ver se eu Tá. consigo mostrar. Olha, só para vocês que se Hum, interessarem, essas publicações aqui estão no site do ICMBio. Hoje você conta com todos um roteirinho para criar RPPN, um roteiro para fazer plano de manejo. Quer dizer, hoje você tem todo um apoio governamental para poder uhum. ajudar você a fazer a tua gestão da sua reserva. Quer dizer, a gente Caso, tem um caso a departamento só gente para isso. Oi? Caso a gente precise ter acesso a esses materiais, você poderia depois, alguém se interessar mais, você pode depois passar essa Sim, indicação, com tudo? certeza. O site é esse aí que vocês estão vendo, está aqui em cima, olha, é www.icmbio.gov.br/rppn. Mas o INEA também tem um departamento bastante forte, que eu ajudei a criar, né, quando eu estava lá Exato. criando o INEA, a gente já criou todo um departamento valorizando, porque no estado do Rio de Janeiro é muito importante essa estratégia, né, das RPPNs, e tem todo também um apoio, um sistema de apoio. E Petrópolis, nós também ajudamos a criar as reservas particulares petropolitanas, né? Quer dizer, a prefeitura também pode criar reservas particulares. Entendi. Mas, enfim, a RPPN Graziella, até pela importância dela, pelas espécies que ela tem aí, né? A riqueza dela em termos de espécies raras, foi realmente
era importante ser nacional, ser uma RPPN nacional federal, entendeu? Nesse sentido, Yara, até para aproveitar também, mais uma vez apareceu o gancho aqui, nós temos uma pergunta aqui que eu acho ela é uma provocação, é bem bacana. Tá? O grupo QDL Verde, que convidou você a fazer essa reunião virtual, se formou recentemente para tocar para frente a gestão ambiental de seu condomínio, Quinta do Lago, né? Tendo como alicerce central a RPPN Graziela Maciel Barroso, que nasceu junto com o empreendimento. Isso é interessante, nasceu junto, tá? No final dos anos 90. E nós, eu e você, tivemos a oportunidade de participar ativamente desse processo tão importante. Você podia nos contar um pouco como é que isso se deu, como é que a gestão ambiental fez resultar isso, como é que foi o cenário, né, na tua visão de chefe da APA Petrópolis, de coordenadora de todo esse processo que acontecia dentro de Petrópolis, de expansão urbana? Pois é, essa era uma das nossas prioridades na gestão. Né? Quando eu assumi as APAs, não existia um manual, modelos, assim, como fazer a gestão de uma APA. Imagina, era a primeira APA do Brasil. E todas as outras APAs ainda não tinham uma gestão, fora Guaraqueçaba, lá, que tinha muito um apoio forte do pessoal lá da universidade e da própria RPPN, que foi uma das primeiras lá criadas. Salto Morato. Salto Morato, que é uma parceria com a Fundação Boticário, com a empresa Boticário. Então, era um modelo, mas, assim, fora lá, e era um ambiente tão diferente do nosso, porque o nosso, né, até os gestores lá brincavam comigo, não, você não pode ser uma área protegida, você tem 300 mil habitantes dentro da área, isso não existe. Guaraqueçaba não tinha nem 2 mil habitantes dentro, né? Desse tamaninho, eu já fui lá. Pois é, aí falam comigo, falam, não, você não é uma APA, isso é não existe. Eu falei, gente, mas somos sim. Até que eu consegui provar que 70% da área da APA Petrópolis, que incluía toda a cidade de Petrópolis e mais parte de Duque de Caxias, Magé e Guapimirim, Isso aí. que ela tinha 70% de área de Mata Atlântica preservada, entendeu? E centenas de espécies ameaçadas de extinção aqui dentro. Então, claro que tinha que ser uma APA, e era uma APA, e justificada. Agora, tinha que vencer esse desafio, quer dizer, de você convencer as pessoas que estavam aqui dentro da cidade de Petrópolis que não era só favela, nem condomínios, nem casa, ocupação humana, não, porque quando você olhava para os morros, via aquelas favelas. Aí não sabia o que tinha atrás daquelas favelas. Atrás daquelas favelas tem morros, e os morros cobertos de Mata Atlântica, e essa Mata Atlântica cheia de espécie rara e ameaçada. Então, eu tive que provar isso, mostrar para as pessoas isso, porque senão as pessoas não acreditam. Primeiro, porque não é todo mundo que está passando de helicóptero aqui em cima e que sabe entrar numa mata e descobrir o que tem lá dentro, né? Você sabia, né? Você entrava nas matas e descobria, como outros, como Gustavo Martinelli, outros pesquisadores importantes, que entravam nas nossas matas e estavam descobrindo as maravilhas que a gente tinha. Então, eu tinha que divulgar isso, eu tinha que convencer os outros que isso era importante, e que era importante não só para a conservação do planeta, era importante para a qualidade de vida de quem morava aqui. Né? Com certeza. Porque é isso que mantinha aquele clima gostoso, aquela qualidade do solo, do ar, da água que a gente tinha aqui. Né? Então, o que eu precisava para fazer isso? Então, foi aí que a gente começou a lançar mão de instrumentos de gestão que nunca tinham sido usados na gestão ambiental, que não são mais aqueles tradicionais, fazer um zoneamento, fazer um plano para você saber como você vai gerir cada pedaço do território. Não, você tinha que usar comunicação, você tinha que usar valoração econômica, que eu tinha que mostrar o valor que tinha aqueles pedaços de floresta, em confrontação com o condomínio. Senão todo mundo dizia, é mais importante derrubar aquela floresta e ter um condomínio. Eu falava, não, espera aí, dá para fazer os dois. Agora,
quando você for fazer o condomínio, deixa aquele pedaço ali, que aquele pedaço é o que vai produzir a água para aquele condomínio. Então, não adianta ter um condomínio se não tiver água. Então, vamos fazer tudo junto? Vamos zonear ali, fazer um zoneamento, não é a zona, não. É Claro. fazer um zoneamento, e a gente... Aí começa a vir os instrumentos, né, da gestão ambiental para ajudar nisso. E a Graziela Barroso foi um marco, porque a gente vinha tentando fazer essa relação, criar essa relação com os arquitetos, os urbanistas, das prefeituras, e, ao mesmo tempo, com o poder econômico que estava começando a crescer aqui a cidade, né? Para botar isso na cabeça. Não é que não podia fazer condomínios, mas é que tinha que fazer os condomínios com mais cuidado do que qualquer outro lugar. Mas justamente por que as pessoas estavam vindo para cá? Porque aqui era bonito, que tinha água boa, que tinha, né? Que tinha isso tudo bom. Então, não vamos matar a galinha dos ovos de ouro, né? Vamos fazer uma coisa em conjunto. E foi um marco o condomínio Quinta do Lago, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu realmente sentar com os empreendedores, né? E entrar num acordo sobre isso, né? E que a gente pôde dialogar, ter um diálogo muito bom. No começo não foi tão bom, claro, foi assim, porque tinha todo esse preconceito de ambas as partes. Aí, de repente, quando a coisa, sabe, assentou, e aí a gente conseguiu falar, foi ótimo, foi um marco, porque pela primeira vez a gente conseguiu realmente trabalhar junto, né? E o fruto desse trabalho conjunto foi não só um condomínio bem implantado, bem feito, que Isso mesmo. manteve as suas florestas, como, além disso, ainda criou uma reserva particular, né? que está preservando essas espécies tão importantes. Muito melhor do que o IBAMA sair lá de Brasília, pegar um dinheiro do poder público para comprar aquela área para transformar numa reserva e tem que pagar um monte de funcionário público para tomar conta daquela reserva. O dinossauro federal. Sabe, imagina se todos esses pedacinhos que sobraram de Mata Atlântica a gente for criar uma reserva em cada um pública. Não dá, não dá, é humanamente impossível, não é econômico isso, não é viável isso, do ponto de vista econômico, da gestão e de qualquer coisa. Então, tem que haver esse casamento. E a APA era essa a missão da APA. No fundo, a missão da APA era essa: pegar todos aqueles fragmentos de floresta importantes, primeiro descobrir onde eles estavam e qual era mais importante que o outro, sob o ponto de vista da produção de água para essa região, do ponto de vista da conservação das espécies importantes, do ponto de vista da qualidade do ar, da temperatura, do clima. Tudo isso foi colocado lá. E aí, na hora que colocou isso tudo, nós tivemos uma parceria fantástica, porque existia uma ONG especializada, técnica, com um cara que estudou fora, e ainda por cima era da família imperial, né? A gente teve esse luxo, que era o Pedro Carlos Orleans e Bragança, que foi o maior parceiro que nós tivemos aqui, que ele não só ajudou a criar as APAs e ajudou a criar uma APA importantíssima em Brasília, né? Que é a APA que protege todos os mananciais de água que abastece a Brasília, a capital federal, né? Ele estudou essas paisagens protegidas, essa gestão lá fora do Brasil, na Europa, onde elas nasceram. Então, ele morava aqui. E ele era descendente de Dom Pedro, né, que foi um dos grandes incentivadores da conservação nesse país. Eu Instituto acho que a gente foi muito Ecotema. feliz nesse casamento aí. Instituto Ecotema. Instituto Ecotema, que No ele caso, coordenava, junto com outras pessoas fantásticas, como Colares, que era um grande geógrafo do IBGE, né? Doutor Colares. Então, a gente teve foi um momento muito frutífero, né? Muito bom. Yara, nessa frutificação que você mencionou agora, eu queria lembrar, talvez nem precisasse para você, mas a participação da doutora Denise Tarim, que era a nossa promotora de assuntos difusos, ou seja, de ambiente, né? De ambiente, e ela foi uma entusiasta, ela trouxe todo
um arcabouço também jurídico para essa questão do condomínio, que havia muita discussão na época. E eu também queria lembrar do doutor João Carlos Almeida Braga, que faleceu já agora, a questão de um ano e pouco, Verdade. que Grande recebeu isso, incentivador também, né? apesar de ser uma pessoa mais idosa, recebeu isso com um entusiasmo enorme. E Foi. o Mauro Otero e o Pedro Quintanilha, O Pedro que foram, na Pitanini. verdade, foram os que Grandes tocaram nisso. arquitetos e que E eu estou de tiveram prova. essa visão diferenciada e Exato. que E tocaram quebrou esse o que foi paradigma, né? pedido, o que foi pedido fizeram, a cooperação foi o máximo. Eu acho muito bacana, é um marco na nossa história isso aí. Eu acho que foi realmente um marco esse grande encontro que a gente teve naquela época. Isso eu estou falando para as pessoas entenderem. A gente está falando no início da década de 2000, porque a primeira fase, que foi a implantação da APA, que foi de 1992, quando eu entrei, eu fui a primeira gestora, até, vamos dizer, 99, que foi quando a gente botou a base, né? A gente não tinha nem escritório, não tinha funcionário, não tinha parcerias. A gente conseguiu montar uma cooperação com várias ONGs, né? A gente chegou a ter 20 ONGs participando do conselho gestor. Nós criamos o primeiro conselho gestor de unidade de conservação no Brasil. Quer dizer, eu coloquei para Brasília, quando eu assumi a APA, que eu só acreditava numa gestão participativa. Não podia fazer diferente, porque eu não conseguia entender. Eu gerindo uma área que tinha 300 mil habitantes, 4 prefeituras e tudo mais dentro, sozinha, não ia poder, né? O IBAMA sozinho Não, fazer tá isso. Era bom. um desafio que a gente tinha que dividir. Então, foi um marco nisso. Começou, vamos dizer, em 96, né, que começou realmente a gestão participativa. Aí a gente conseguiu, com as parcerias, a formar um primeiro plano, um primeiro zoneamento, um mapa, para a gente entender o nosso território, os estudos foram feitos. E aí, quando deslanchou mesmo a gestão, foi no início dos anos 2000. Em 2000, vamos dizer 2000, que a gente teve um plano de gestão, realmente, né? E a gente começou anualmente a avaliar, e aí avaliava Isso aí. assim, com o conjunto da sociedade. A gente chegou a ter mais de 50 membros da sociedade, dos governos, participando da gestão semanalmente. E olha, eu estou falando de um Sociedade Brasileira de Bromélias, através também, a do seu sociedade que primeiro diretor de você conservação, depois representava, presidente, né? A Orlando Gretchen. sociedade. Não, é Então, aprendi muito impressionante, ali. porque imagina você ter toda semana, e é um trabalho voluntário, as pessoas trabalhavam, faziam Isso outras aí. coisas. Tinha gente que vinha do Rio de Janeiro, Isso aí. trabalhava no Rio, vinha dormir aqui, mas ia na reunião da APA, Isso aí. entendeu? Isso aí. Por quê? Porque começou a ver que as coisas funcionavam, que as metas que eles traçaram, porque não fui eu que tracei, foi o conjunto da sociedade que traçou aquelas metas, aqueles objetivos, que a gente estava conseguindo, passo a passo, chegar mais perto deles, de atingi-los. Então, foi até 2006, quando eu falei, não, agora culminou em 10 anos. Né? Você falou da doutora Denise. Ali foi a primeira grande parceria, na realidade. Né? Você lembrou bem. Por quê? Porque para eu começar a fazer qualquer coisa, né, eu pensei assim, eu não tinha dinheiro. APA, ninguém ligava muito para a APA lá em Brasília. Né, todo mundo tinha maior preocupação com aquilo que era patrimônio do governo, né, que era o Parque Nacional, a reserva e tal. Então, a APA não era do patrimônio do governo, deixa lá, eu me virava sozinha, né? Quase não tinha, tinham 2, 3 funcionários e mais nada. Então, eu tive que realmente criar situações. Eu falei, eu tenho que ter uma primeira parceria. E aí, eu, como vim de um trabalho, como você falou, né, com o Congresso Nacional, eu participei da primeira gestão, né, pós-Constituição de 88, Uhum. né, e nós trabalhamos muito ativamente assim, em pensar já a regulamentação de todos aqueles mecanismos da Constituição ligados ao meio ambiente, preparatório da Rio 92, que eu participei, né, no Congresso. Isso aí. Então, eu vim muito com essa coisa. O Ministério Público, gente, é um órgão novo,
super inovador, não é judiciário, não é executivo, não é legislativo. O que é isso, né? E representa diretamente a população e tal, e o direito difuso. E eu sabia, né? O meio ambiente é um direito difuso. Então, se o cara faz um churrasco aqui e a fumaça, o vento joga para o meu vizinho, eu posso incomodar o meu churrasco, pode incomodar o meu vizinho. Né? Isso é o direito difuso, né? O cara não dá, não adianta botar um muro. O meio ambiente tem coisas que passam de um lugar para o outro, independente de qualquer coisa, né? Nós sabemos bem disso. O maior exemplo, o grande exemplo é Chernobyl, né? O acidente foi lá na União Soviética, mas toda a Europa Ocidental foi contaminada com a radiação e com os compostos radioativos. Então, a nuvem, né, passou. Então, esse é o direito difuso. Então, eu falei assim, bom, para tratar de um assunto tão complexo, eu preciso de alguém que trabalhe com direito difuso. E aí eu procurei o Ministério Público. E não tinha ninguém que cuidasse de meio ambiente. O cara era um promotor assim, cuidava de tudo, e aí o meio ambiente era uma das coisas, imagina. Eu chegava lá com o problema do lixo da cidade, aí o outro chegava lá com o problema do remédio, que o cara estava morrendo na porta do hospital, eu dançava, né? Uau. Não, depois a gente vê o negócio do lixo, aí ficava sempre para depois. Até que um dia eu bati lá, me atendeu essa moça, que era a doutora Denise Tarim. Não, tudo bem, vamos resolver esse negócio, que eu cheguei com aquela pilha Bom, desse tamanho. Olha, esse processo já tem não sei quantas milhões de páginas, não tem solução para o lixo da cidade, o que a gente faz? eu nem tomei Né? parte disso. Você tem que me ajudar nisso aí, né? Eu não sei mais o que fazer com isso. E É aí ela verdade. abraçou a causa, e a gente começou a trabalhar juntas, essa parceria, né? Ministério Público, IBAMA, foi, foi fantástico. Foi aí que a gente conseguiu abrindo, quebrando as dificuldades, né? Os muros, né? E começar Sim. quebrando os muros para poder a gente entrar e começar a fazer o trabalho. Ô, Yara, E ela tem tem, essa visão, isso é importante dizer, que ela não, ela tinha já uma visão diferente. Não era a visão do Ministério Público punitivo, que ia lá, entrava com processo, ação, nada. Não, só quando não tinha jeito mesmo. Mas ela sempre buscava o quê? Um ajustamento da conduta. Então, nós começamos a fazer termos de ajustamento de conduta, né, em que o infrator dizia: eu não sabia que isso não podia fazer, pô, legislação ambiental é uma coisa nova para a gente e tal. Então, tá, eu vou te dar um tempo para você se adequar, tá? Vamos ajudar você. O cara não tem dinheiro, o cara tinha uma padaria ali com forno a lenha, que era né, proibido. Vamos ajudar o cara a se adequar, né? isso aí. E aí formamos parcerias, aí entrou Firjan, entrou Sebrae, começou a entrar outros organismos nessas parcerias e a gente conseguia viabilizar as coisas. Então, era uma nova visão também do Ministério Público, né? Que foi bastante inovadora também na época. Quanta história, né? Parece até coisa do Roberto Carlos, são tantas emoções. Olha, para a gente não perder mais tempo, deixa eu fazer uma outra pergunta Sim. importante, que é a seguinte, tá? Ah, Uma deixa coisa eu que. só mostrar esse slide aqui, que Oh, eu botei claro. para vocês do condomínio também saberem, né? Uhum. As RPPNs, hoje, né, tem uma enormidade e uma diversidade de formas de gestão. Então, eu botei aqui, né, um documento que foi produzido pela a Terra Brasilis, Uhum. que, enfim, que gere algumas RPPNs, é uma ONG, né? Mas ela trabalha muito próxima com grandes empreendedores, grandes empreendimentos. E aí eles produziram que eu acho que é uma literatura bem interessante para as pessoas que quiserem entender um pouco mais de como é uma RPPN hoje, a diversidade que você pode. Então, você aqui tem um exemplo de RPPNs que são da Suzano, mas tem também uma RPPN que é de uma universidade, Uhum. RPPN de condomínio, como é o caso de vocês, mas tem RPPN que enfim, de empresas e de universidades, de ONGs, quer dizer, você tem essa diversidade e cada uma pode fazer uma gestão da forma que achar mais adequado. Mas assim, muitas fazem parcerias
com entidades especializadas que trabalham com conservação, né? Uhum. Porque, lógico, se for pequena, a pessoa pode contratar um gestor, vamos dizer. Mas se é uma RPPN muito grande, aí ele pode fazer uma parceria com uma SOS Mata Atlântica, com uma WWF, e eles vão ajudar, né? Porque o governo sozinho não dá conta de essa diversidade toda de RPPNs, de ajudar a todo mundo como gostaria, né? Então, é só uma ideia para vocês pensarem também, que eu acho que o condomínio vai ter que pensar se quer fazer uma gestão realmente legal, bacana da RPPN, com os objetivos que vocês vão definir, claro, tem que ser uma definição por vocês, né? Que tem que ser além da conservação daquela espécie que tem lá, da tilância, porque eu acho assim, não adianta você que conservar, você sabe melhor do que eu, né, Orlando, que você é um especialista nisso, naturalista, que você não pode querer conservar uma espécie sozinha. Ela está dentro de um ecossistema, que está dentro de um outro ecossistema maior, que é o condomínio, que está dentro de um outro maior, que é a cidade. E tudo isso influencia, né? Então, claro, a influência é diferente, em graus diferentes, mas isso tem que ser levado em consideração na hora que você faz um plano. Você planejar, não, minha meta é conservar aquela espécie que tem lá dentro da reserva, conservar a área da reserva, porque ela é importante para a produção de água, para os corpos hídricos, que tem lagos, né? Tem cachoeirinhas, tem uma série de recursos hídricos dentro do condomínio que vocês vão querer que a água continue, ou até melhore a qualidade da água que vocês têm aí. Então, tudo isso vocês têm que colocar. E aí, o que precisa fazer para que todo esse conjunto funcione harmonicamente e vocês possam deixar para os seus netos, bisnetos, esse patrimônio, né? Tem Então, tem que pensar nessa estratégia, né? Dentro disso aí que você falou, tem uma pergunta aqui que é importante. Você sempre criando os ganchos oportunamente, que é a questão das comunidades de entorno. Quando você falou agora dos ecossistemas, nas escalas que você foi falando, eu já estava olhando aqui para essa pergunta, né? Qual o papel das comunidades de entorno de uma EPPN ou condomínio na qualidade ambiental a ser perseguida? Como abordar e incluir essas comunidades num plano de manejo? Você Eu tem vou dar um alguma... exemplozinho aqui com algumas imagens que eu selecionei para a gente poder entender como é que a gente faz isso, né? Então, vocês estão vendo a imagem do Brasil, aqui tem o Grampinho em Petrópolis. Isso. Você vai se aproximando, você vê o estado do Rio de Janeiro e vê Petrópolis. Agora vocês vão ver aqui, aonde está a APA, né? E aí aqui você está começando a se aproximar dessa Mata Atlântica. Olha aqui, o condomínio ele está por aqui assim, né? Então você como se estivesse vindo de um sobrevoo de helicóptero, você está chegando, você está vendo aqui a cidade de Petrópolis, né? Aqui a bacia do Piabanha e a BR-040 está vindo por aqui. Então, você está falando num condomínio que está mais ou menos por Mas, aqui, nesse lado, tá certo? um pouquinho mais para a sua esquerda, É, onde tem Tudo bem, tá. só para a gente ter uma noção. Isso aqui que vocês estão vendo é o corredor da Serra do Mar, é o corredor ambiental, ecológico da Serra do Mar, né? Então, isso aqui, o que a gente vê numa imagem lá de cima, é um corredor, né? E esse corredor tem que ser mantido, porque tem espécies que só sobrevivem se tem uma área grande do tamanho de um corredor, como, por exemplo, grandes mamíferos, como onça e tudo mais. Então, esse corredor não pode ser interrompido, mas a gente já começa a ver aqui uma interrupção, né? E aqui você vê um monte de pequenas florestas, né? Uma dessas pequenas florestas pode ser a RPPN, aqui está aqui, né? Mas aqui tem várias. Então, se cada fragmento desse for preservado, continuar preservado, a gente garante esse corredor. Porque o corredor, na realidade, quando a gente se aproxima mais, a gente vai ver que tem essa interrupção mesmo. Tem, isso já é uma interrupção. Isso aqui é o Alto da Serra. Independência. Auto-independência. E aí a gente vê isso aqui, ó.
Isso aqui já tomou, já está quase aqui na BR. Isso aqui é a BR-040, É isso né? aí. Então, isso aqui já está chegando aqui. E isso aqui que a gente vê, que foi até... Essa foto foi capa uma vez do Globo, né? Isso aqui são cachoeiras que eles chamaram de lixo, né? Que De essa lixo. população que está aqui está jogando lixo para dentro da floresta, e ele vai caindo por aqui. E aqui tem uma série, isso aqui, por exemplo, é nascente de um rio, isso aqui está descendo para a Baixada. Uhum. É um rio que vai desaguar lá na Baía de Guanabara. Então, para a gente ter uma noção de que tudo está interligado aqui, né? Então, isso aqui é um problema, né, a ser enfrentado. Essa comunidade aqui é um problema, mas nós estamos falando de uma outra que é mais fácil, né? Que a gente está lá, vamos voltar aqui, a gente está numa outra escala, num outro lugar aqui, e que a gente tem uma proximidade aqui do lado de cá com o quê? Com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que está logo aqui, né? E do outro lado daqui da BR, você tem o quê? A Reserva de Araras, né? Que ocupa toda essa área aqui. Então, a importância da RPPN Graziela Barroso, porque ela é um stepstone, que a gente chama, né? É uma floresta importante porque ela consegue trazer para mais perto o Parque Nacional da Reserva Biológica de Araras, da Reserva Biológica do Tinguá, que são essas áreas maiores de Mata Atlântica, né? Então, isso tem que ser pensado na hora da gente traçar uma estratégia de gestão. E, para isso, a gente não pode achar que a gente vai fazer isso sozinho. A gente tem que fazer com a comunidade que está no nosso entorno. Como nesse caso que eu mostrei aqui, quem está aqui, para preservar isso aqui, se você não conversar com esse pessoal aqui, não vai adiantar nada, né? Então, esse é o grande desafio, né? Então, não é a botânica e zoologia que vai resolver isso. Não, Não, não. com certeza não. Com A certeza gente já não. sabe, né? Que não é. Tá? E então, só para mostrar aqui, né, a nossa região já foi toda ela ocupada e já foi destruída. Essa imagem aqui é da Ponte de Bom Sucesso, né? Ah, Ali, do lado, ali, pertinho da gente ali, né? E você olha aqui esse morro, que hoje aqui é um condomínio cheio de árvores, totalmente desmatado, ó, tem até as árvores caídas aqui. caídos, Isso aqui a gente está falando do final do século XIX, início do século XX. Então, a gente tem que olhar para essas florestas e olhar que a maior parte delas já foi totalmente destruída e ela está regenerando, né? E esses são os grandes desafios que a gente tem que enfrentar, né? É a ocupação desordenada, então a gente tem que trabalhar essas comunidades, a gente tem que ver a poluição, né? Não só a poluição de esgoto, mas também a poluição relacionada com composto químico, e às vezes a gente pensa assim, mas não tem nenhuma fábrica aqui. Tudo bem, mas tem uma comunidade lá, e aí ela joga o lixo, e não é a fábrica, mas é a própria comunidade que está jogando assim, o plástico, a embalagem de esgoto, desodorante, a embalagem, sei lá, e vai jogando no rio, e aquilo é uma poluição próprio industrial, esgoto. né? Ô, Yara, E o incêndio, que é, vamos uhum, dizer, uma das piores é, pragas que a gente tem aqui a enfrentar, né? Eu acho que esse é o pior. E, com ao mesmo tempo, certeza. é o mais fácil da gente trabalhar, né? A gente teve sucesso com a nossa estratégia de gestão, a gente diminuiu Na época, muito. drasticamente. Durante a gestão da APA, a gente Muito. conseguiu diminuir o número de incêndios. Yara, pelo que você fala, então, só para até para ficar esse recado, assim, pelo que eu estou entendendo, gestão, plano de manejo, tudo isso, sem comunidade, não vai. Não adianta, depende. Tem algumas. A própria comunidade do condomínio a gente tem que estar falando. Quando a gente fala comunidade, não é só a comunidade que está do lado, o bairro ao Claro, lado. claro. Tem que falar com os outros condomínios ao lado, a gente tem que se comunicar com os nossos, primeiro com os nossos condôminos, né? Aquele que está dentro da nossa área de atuação. E também conversar com aqueles que estão no Deixa entorno. eu dar, deixa eu dar um testemunho aqui interessante. Quando eu te reencontrei na APA Petrópolis, eu me lembro exatamente como fosse hoje, de encontrar você aos prantos,
na APA Petrópolis, né, que era um escritorinho pequenininho ali perto do Horto, né? E você me disse assim, o sertão do Carangola está em chamas, né? Anos depois, a gente mora hoje, Em né? 92, né? Exatamente onde havia esses incêndios incontroláveis e tudo devastado, e a Quinta do Lago e a EPPN hoje são muito melhores do que eram naquela época, graças à comunidade que está morando no lugar, graças à gestão ambiental feita em cima dessa comunidade. Então, eu tenho isso na memória. Vou chegar lá Pois e é, você, eu não sei se vai exasperada. dar tempo da gente falar, mas assim, eu queria mostrar algumas coisas. Isso aqui é um exemplo do incêndio, o que ele faz, né? Que você, aliás, você é especialista nisso. E o que acontece, que a gente fala espécie invasora, né? Parece que é um ser extraterrestre, mas é isso que acontece. Com a queimada, né? A gente vai tendo esse efeito de borda, né? A borda da floresta ela vai sendo ocupada por outras espécies, e geralmente são espécies invasoras, oportunistas, e que vão ocupando espaço, e aí nunca mais vai ter floresta ali, né? Que são os fenômenos que a gente chama na ciência de fenômeno catastrófico. Né? Você tem montanhas aqui em Petrópolis que eram cobertas de mata e que hoje são uma pedra só. Por quê? Porque tinha um solo ali. Aí queimou a floresta, com a chuva veio o solo, lavou, aí ficou só a pedra. E para ter floresta ali são milhões de anos de novo, então não tem como mais voltar. É um fenômeno que mudou. Aí é o que a gente chama de fenômeno catastrófico, a mudança radical. Então, isso é uma coisa que eu presenciei, você também presenciou aqui. Quando a gente assumiu a APA, aconteciam esses incêndios totalmente incontroláveis. Os bombeiros nem sabiam o que era incêndio florestal, né? Foi uma questão difícil. A gente demorou anos aprendendo e conversando com os bombeiros e treinando as pessoas, identificando aonde que era endêmico o fogo, né? Porque o fogo é endêmico, ele ocorre Com sempre certeza. naqueles mesmos lugares. São as mesmas pessoas que têm essa prática de botar fogo no mato, por vários motivos que não vou expor agora, mas enfim. Então, a gente teve que trabalhar com essas pessoas, ir direto nelas e atuar nelas para que esses incêndios... E conseguimos, né, que esses incêndios parassem. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem que eu selecionei aqui, que eu acho super interessante, que foi um trabalho que nós... Isso aqui tudo é uma apresentação longa, enfim, só para ilustrar, mas de uma experiência que nós fizemos, que eu acho interessante as pessoas verem. Né? Nós fizemos, isso faz parte, inclusive, da minha tese de doutorado, nós pegamos 3 fragmentos de floresta dentro da APA e acompanhamos eles ao longo dos 30 anos. A história. O que aconteceu? Da década de 70 até a década de 2000 com essas áreas. E a APA, o fato de ter criado a APA, porque para que a gente criou a APA? Para conservar essas florestas. Então, eu queria saber, vem cá, todo esse trabalho que a gente teve, 10 anos de trabalho, de gestão e tal. Tudo bem, a gente fez um monte de projeto bacana, fez um monte de coisa legal, mas realmente preservou a floresta? Essa era a pergunta que eu queria responder, entendeu? Porque esse foi o objetivo que a gente criou. Então, quando vocês criam uma reserva, é o que você está falando. A reserva, onde está lá a RPPN, Graziela Barroso, eu tenho certeza que ela está muito mais bem conservada desde que ela criou, só pelo simples fato de ter se virado uma RPPN, mesmo que não tenha se feito grandes coisas, mas fez, porque foi ocupado aquele espaço. E aquele espaço houve uma preocupação, uma preocupação no planejamento. Os arquitetos, quando planejavam o condomínio, já sabiam, ali é uma reserva. Então, só isso já ajudou a preservar aquela área. E o fato de ter gente morando ali no entorno e que queria que não pegasse fogo e que preservasse, preservou mais do que se aquela área ficasse abandonada. Isso a gente também conseguiu provar nessa pesquisa. Legal. Então, um dos fragmentos que a gente pegou é numa outra área que também virou um condomínio,
que é em Itaipava, próximo ali do condomínio Quinta do Lago, que é a Fazenda Itaipava. Uhum. E era um fragmento grande de floresta que a gente tinha lá. Então, a gente analisou desde a década de 75, né? Foi o ano que a gente conseguiu imagens de fotografia aérea de satélite, Uhum. 75 até 2003. Né? Em algumas áreas, o outro a gente conseguiu 2006, inclusive. Aqui não está nesse trabalho, mas depois nós conseguimos de 2006. Então, o que a gente observou? Esse aqui é um fragmento que fica bem grande, é o maior fragmento de floresta que você tem no centro de Petrópolis. Uhum. E aí a gente viu aqui é o comportamento da floresta, né? Ela foi diminuindo, diminuindo. Aqui a curva diminuiu, o desmatamento diminuiu. E, por coincidência, foi quando implantou a APA Petrópolis. Então, alguma coisa mudou ali. Essa Uhum. paisagem aqui vinha sendo desmatada aqui, aí quando chegou na década de 90, ela praticamente parou de desmatar. Depois começou de novo aqui, ó. Você vê que isso eu estou falando de um centro urbano, isso tudo vermelho é área urbana. Aqui fica a Rua do Imperador, aqui assim, aqui está a Rua Eu sei. Ipiranga. Então, é uma área super densa. Aí você vê o fragmento, esse outro grande fragmento que fica em Itaipava, que é a Fazenda Itaipava. Olha o Uhum. que aconteceu. A floresta vinha diminuindo. Na década de 90, com a gestão da APA, opa, aumentou a floresta. O que aconteceu aqui para essa floresta aumentar? Gestão. Gestão. E não foi gestão do IBAMA, não. Claro, foi a gestão do IBAMA que ajudou ao empresário a criar aqui um condomínio dentro das regras ambientais, tudo direitinho. O que aconteceu? O fato daquela área estar ocupada com um projeto, com um pensamento ecológico direitinho, tudo bem, pronto, aumentou a floresta. Que essas áreas verdes aqui no mapa são as áreas de floresta que aumentaram, as vermelhas é que diminuíram. E aí o Uhum. que a gente viu? Aumentou. E a gente quantificou isso. Aqui também, na zona de Vessuvel. Isso aqui é lá em Secretário. Conheço bem. Essa área não foi um condomínio também, e que esse condomínio preservou, aumentou também a área É. de floresta. Então, isso demonstra o quê? Você simplesmente deixar aquela área ali parada não quer dizer que ela vai ser conservada, né? Então, você tem que ter uma gestão ali para que ela se conserve, porque é inevitável. A gente está no meio de uma área urbanizada, a gente está numa dos 85% que a população brasileira ocupa. Né? Então, ou você faz gestão ou não vai dar certo. Lá na Amazônia, você não precisa fazer nada, porque lá está longe, você Mas precisa. vai precisar. Mas, assim, claro que você precisa, atualmente precisa, porque É. tem uma pressão enorme. Mas, assim, lá longe na Amazônia, você não precisa ter esse tipo de gestão que a gente faz aqui, Não, né? claro. É um outro tipo de gestão, né? Uma gestão macro zoneamento, é política a nível estadual, federal, é outra coisa, Uhum. né? Porque são grandes áreas, grandes proprietários. Aqui não, a gente tem que trabalhar com esses proprietários que a gente tem aqui, que são pequenos, mas e que podem fazer um condomínio, uma urbanização bem feita, ela conserva mais, essa é a conclusão que a gente chegou, do que você não fazer nada. O Entendeu? homem é E importante no homem. mesmo que não seja ocupado por uma favela, vai vir um incêndio do vizinho, do É. posto do vizinho, e vai afetar aquela área. Essa foi a conclusão que a gente chegou. Então, essa aqui é uma outra área Uhum. que virou uma RPPN, toda essa área é a RPPN Rogério Marinho, e esse estudo que nós fizemos ao longo desses 30 anos, né, a gente avaliou assim, como é que foi, da década de 70 até o 2006, como é que evoluiu os dois vales. A gente comparou o Vale do Rio Bonfim, que é esse aqui, com o Vale do Mata Porcos. E a Uhum. gente descobriu que o Vale do Mata Porcos, que era de um proprietário aqui, o fundo dele todo, ficou mais bem conservado do que o Parque Nacional. É. O primeiro parque criado no Brasil, um parque importante que recebeu Verdade, verdade. muito recurso do governo, recursos internacionais e tudo. Mesmo assim,
ele foi mais desmatado do que uma área privada bem conservada. Por quê? Tem vários motivos. Aí vamos discutir vários motivos aí e tal. Mas a realidade é que a gente provou que pode sim a conservação privada ser efetiva e até mais efetiva que a conservação pública, né? E que a gente tem condição de uma parceria público-privada a gente conseguir resultados fantásticos, né? E Maravilha. conseguir essa tal qualidade de vida, né? Porque não é só preservar as espécies, mas Claro, também você com certeza. garantir qualidade de vida para esse espaço todo que a gente tem aqui, que são os distritos de Petrópolis, né? Que é uma maravilha. Tanto é que na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo fugiu para Cheio de cá, né? gente, é. É. E essa é uma tendência que eu acho que não vai mudar. Agora, se a gente não tomar cuidado, isso, né, a gente pode estar matando aí a galinha dos ovos de ouro. Então, eu acho que a grande proposta agora é a gente conseguir manter isso com essa qualidade, né? Essas aqui E, são as áreas de reserva legal criadas dentro da nossa gestão, que mostram claramente que, com o começo da é, gestão, aumentou o número de reservas privadas, né? Seja RPPN, sejam reservas legais. Aqui eram os RPPNs que eu levantei na época, né? E que mostraram, porque essa mata conservada é o que eu chamo de conservação de fato, né? E tem a outra conservação que eu chamo a conservação de direito, hum, né? Que é você criar reservas reconhecidas oficialmente, né? Sejam RPPNs privadas ou públicas. E o que a gente conseguiu na gestão é fazer não só com que conservasse as áreas públicas e privadas, de fato, as florestas, mas a gente conseguiu também que elas fossem melhor cobertas pela legislação. Então, a gente hoje tem 45% das florestas já preservadas, assim, de fato e de formalmente, né? direito, Formalmente, né? formalmente, né? Então, isso Importante. mostrou para a gente que valeu a pena todo o esforço de criar e botar uma gestão lá para Petrópolis, né? Porque a gente conseguiu o objetivo. Claro, ainda tem muito que se fazer, inclusive tem que manter tudo isso, né? E Verdade. tem outros desafios aí, mas aí não era mais meu. Yara, Porque o a meu gente foi uma experiência de 10 anos, aí eu parti para outros lugares, né? Esse A aí gente já já está agora chegando ao limite do nosso tempo, Yara, e eu queria saber, você tem algum conselho importante, alguma dica importante para nos dar nessa nossa arrancada aqui pela RPPN? Olha, eu queria mostrar dois casozinhos só de sucesso, assim, para a gente olhar para situações assim no Rio de Janeiro, né, que a gente vê muito mais crítico que a gente aqui, né? Muito mais difícil você Com conservar certeza, com uma certeza. população de 6 milhões de habitantes na cidade. E, mesmo assim, a gente teve muitos cases de sucesso, e eu gosto sempre de mostrar para animar o povo pessoal, né? Demora, mas consegue. Olha só, isso aqui é o projeto Mutirão de Reflorestamento, que foi um grande desafio. Para mim, é o projeto mais bacana que eu já vi no mundo de conservação, né? Porque conservação não é só você manter a floresta, mas você também conseguir regenerar áreas, né? E tudo isso com o envolvimento da comunidade, da população. Então, quando todo mundo diz, isso é impossível, imagina. Então, eu gosto de mostrar que é possível, né? Eu mostro sempre em onde eu vou, no mundo inteiro, eu mostro esse projeto. Então, você está falando de 66 hectares, é bastante coisa, né? Poxa, São 165 mil metros quadrados lá que você tem para conservar a Serra do Barata, por exemplo, que é na zona norte do Rio, né? Em 88, 87, depois voltando, peraí, em 87 e aqui em 99. 99. Então, você vê claramente a floresta aqui que conseguiu um sucesso. Agora, vamos ao nosso cartão postal lá, quem adora o Rio de Janeiro, né? A Praia Zona Sul, aqui também. Essa área foi criado o parque, né? Que é o parque ali dos Dois Irmãos,
E não só foi criado o parque, aí todo mundo dizia, mas aqui só tem capim, tem uma favela ao lado, Eu lembro bem disso aí. isso não vai dar em nada. E aí a gente olha e vê como é que deu, né? Está aqui. Não só foi preservada, como está lá, ela foi restaurada. Isso Né? aí. Onde não tinha floresta, hoje tem floresta. É um caso de sucesso, com a favela aqui, com a população aqui. E aqui o nosso grande desafio, que é a Serra dos Órgãos, né? Onde a gente está. A gente tem esse desafio de ver esse conjunto da nossa Serra dos Órgãos, né? Que é onde está inserida o condomínio de vocês, e a gente mora e tal, preservado, né? Toda ela florestada. É isso que eu queria dizer. E o meu conselho é que todos vocês, devagarzinho, se juntem para fazer, porque, nossa, tem tanta coisa para ajudar, tem tanta gente a fim de ajudar a que dê certo, sabe? Tem tudo para dar certo isso. Podemos contar com seus conselhos? Hein? Podemos contar com seu aconselhamento? Com certeza, não só aconselhamento, mas todo o meu entusiasmo, que eu acho que, poxa, pode ser a RPPN modelo, a gente pode dar uma lição para todo o pessoal que está vindo do Rio aí, morar aqui na região, e se animar para fazer da sua área também, do seu condomínio, uma RPPN, uma reserva. Vamos fazer várias RPPNs, eu quero muito. Yara, eu gostaria de agradecer muito você pela essa boa vontade de dar todo esse tempo para a gente, essa paciência de aguentar a nossa curiosidade aqui, né? E nós somos muito gratos. Eu pessoalmente sou muito grato a você sempre, você sabe disso. E acho que o pessoal todo do condomínio também agora pode, sabendo que pode contar com essa tua boa vontade e com a tua experiência, a gente só tem a agradecer. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigada a vocês todos pela atenção e podem contar comigo. Boa sorte. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite, então, gente. Agora nós vamos, então, já dar por encerrado o nosso trabalho, né? E vamos lá, vamos em frente. Temos muito pela frente ainda. E agora, pela frente, nós temos cada um nossa casa aqui, o nosso jantar. Obrigado.